Muito boa tarde, muito boa noite. Já não temos mais tanta claridade nesta hora, né? Porque o verão praticamente já passou no calendário, mas continua ainda com as suas temperaturas altíssimas. Aliás, falando de temperaturas altíssimas, mais uma tragédia em termos de chuva, de desmoronamento de morros, que é lá em São Paulo. Lamentável tudo que está acontecendo. Isso já aconteceu de novo no Rio de Janeiro, tem acontecido em todos os estados. Nós aqui também já tivemos uma chuva bastante violenta que causou muitos danos. Teve gente que ficou 3, 4 dias sem energia elétrica pelos estragos. Mas isso tudo é resultado da natureza. Do aquecimento global, que a gente sempre acha que é uma bobagem, né? E a gente vê, assim, se olhando de alguns anos para trás e olhando até agora, o que aumentou o nível de água que tem feito com que as enchentes e os temporais sejam simplesmente trágicos em qualquer estado do nosso Brasil. O Atualidades Pampa desta terça-feira está entrando no ar, dia 3/3 de 2020, é uma terça-feira, com boas, mais ou menos, e talvez até má notícias. Mas o importante é que você, a partir de agora, participa do programa conosco. Vamos começar conferindo as manchetes. Sucesso do presidente Bolsonaro em Montevidéu ofusca a própria posse do presidente uruguaio. Causa polêmica a divulgação de palestra intitulada Epidemia Transgênero na Assembleia Legislativa. Remessa de dólares do exterior para o Brasil bate recorde. Será o fim do mistério? O Vaticano autoriza a abertura dos arquivos secretos sobre o período do nazismo. Fórmula 1 e coronavírus. A Austrália está chegando aí. Olavo de Carvalho volta à pauta e desta vez a rusga é com Regina Duarte. Tá pra ti, como diz o outro. O cara tá sempre nas sempre manchetes, está sempre atuando, enfim. Mas eu quero começar o programa de hoje, já que nós concluímos ou terminamos o programa desta segunda-feira com esta manifestação do Gustavo Vitorino, que foi sobre a retirada de um grupo de pessoas de uma parte aqui de Porto Alegre, e ele fez algumas críticas, ele pediu algumas coisas, o Marconi também. Então eu quero dizer a vocês que o Superintendente de Ação Social e Cooperativismo do DEMAB enviou uma nota aqui para o programa e eu vou lê-la agora na íntegra. Em atenção à solicitação feita pelo comentarista da TV Pampa no programa Atualidades Pampa, o Departamento Municipal de Habitação informa: não procede a informação recebida pelo comentarista. Todos os moradores que estão mudando para uma nova casa com condições dignas de moradia, rede de água, esgoto, regularização, certidão de posse, recebem instruções do procedimento para transporte dos seus animais de estimação. A empresa responsável pelas mudanças disponibiliza caixas de transportes adequadas para os animais. Não há limite o número de animais a serem transportados. Não há nenhum ato de violência, agressão ou falta de humanidade nas mudanças ou na demolição dos casebres antigos. A demolição é obrigatória para evitar novas invasões. A máquina só inicia a demolição após toda mudança estar no caminhão e a família pronta para se dirigir à nova casa. Todo o trabalho é acompanhado pelos agentes sociais do DEMAB. O que está acontecendo é o abandono de animais por parte dos moradores. Diante dessa realidade, a própria empresa de demolição está alimentando os animais abandonados. Foi criado um grupo de trabalho integrado por técnicos da prefeitura que já realizou cerca de 90 castrações de animais abandonados e segue atuando com uma previsão de 40 castrações semanais no local. Os moradores participam de palestras e reuniões de conscientização para a posse responsável dos animais e recebem uma cartilha
recebe uma cartilha, modelo que estava anexo a essa mensagem, eu não sei se nós vamos conseguir colocar. Não deu. O formato da cartilha não deu para a gente colocar na TV, mas eu recebi, porque recebi por WhatsApp, e vou mostrar aos colegas aqui, que eles são orientados par e passo do que está acontecendo. E aí diz, e recebe uma cartilha para os 2 loteamentos novos, Senhor do Bonfim e Irmãos Maristas. Ao encerrar, o DEMAB se coloca à disposição para qualquer esclarecimento sobre o assunto. Quem assina é Emerson Corrêa, Superintendente de Ação Social e Cooperativismo do DEMAB. Eu recebi a cartilha, ela existe, Vitorina, o formato da cartilha não deu para passar. Deixa eu, antes de mais nada, agradecer ao presidente do DEMAB, o Emerson, porque é assim que se faz gestão pública, transparente. Né? Nós ontem pedimos informações, porque algumas pessoas ligaram para cá, nos dando informações de que estava acontecendo isso, aquilo. O que a gente fez? Antes de fazer a crítica, a gente pede informações ao órgão responsável. Então, eu quero agradecer ao presidente Emerson Corrêa. É o superintendente. O superintendente Emerson Corrêa, presidente do DEMAB, porque passou as informações. Eu, de certa forma, vou liquidificar as informações dele também com um outro aspecto. Quem reclamou eram pessoas da vizinhança. E eu cheguei à seguinte conclusão: se você é removido, você pega o seu cãozinho, põe debaixo do braço e vai com ele embora. Se os cães, gatos ou outros animais domésticos ficam lá, foram abandonados. Foi o que aconteceu. Porque não é proibido. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e ligada a essas apropriações, ele pediu para que não fosse identificado, porque ele é um executivo da operação. Ele disse para mim, olha, eles não levam, eles largam. Ninguém está proibido de botar o cãozinho debaixo do braço. Tanto é que tu vê que aqui, ó, tem caixas, inclusive, no panfleto tem tudo isso. O que eu adotei foi de uma ninhada deixada lá. Pois é, então, o que me parece... Tinha sido abandonada lá. O que me parece, e aí vamos deixar bem claro, é que os moradores da Vila Nazaré estão avisados há muito tempo da decisão judicial. Foram avisados da primeira desocupação, que não aconteceu por motivos, sabe-se lá como, mas agora acabou acontecendo. Enfim, então... A cartilha é bem didática. Ela é toda colorida e bem didática. Seus animais, seu não sei o quê, seu não sei o quê. Entregue antes para eles. Então, na verdade, o que está acontecendo é que os moradores abandonaram os cães lá. Quanto aos barracos serem demolidos, isso é a lei que determina. Para evitar que as pessoas vão... Não, isso que está fazendo não tem nada fora da lei. Daí a razão que deve ter demorado muito. Eles devem ter entrado na justiça com alguma coisa que... De repente, que queria um motivo para reclamar a desocupação. Eu, mais uma vez, agradeço ao Bom, nós agradecemos. Pela gentileza. E repito, é assim que se faz gestão pública, com transparência. Muito bem. Marconi. Oi, dona Maria. Oi, tudo bem? Tu vem sempre aqui? Eu fiquei sabendo que a senhora vinha. Né? Fiquei sabendo que a senhora vinha aí desse... Que bom revê-lo. Pois é, dona Magda, é um assunto interessante, curioso para muita gente, mexe com o emocional também de muita gente, afinal de contas, trata-se aí da passagem mais nefasta da história do mundo, né? A gente está falando sobre o nazismo e a novidade agora por parte do Vaticano, que autorizou, então, a abertura desses arquivos secretos que envolvem o pontificado de Pio XII, que recebeu aí uma série de críticas ao longo da história pelo seu silêncio durante aquele período, né? E pela igreja ter simplesmente não tocado mais no assunto nesse período mais tenebroso da história. E o que aconteceu? Os historiadores, então, começaram a ter acesso, nesta última segunda-feira, ontem, aos arquivos, né, que foram liberados pelo Vaticano, que envolvem o período de 1930 a 1958, que é o pontificado de Pio XII. E essas autorizações, e aí começa a parte interessante, a parte legal da coisa, né? Quem viu o Código da Vinci, o filme Código da Vinci, vai lembrar bem daquelas imagens, né? Daqueles livros que ninguém tem acesso, aquelas câmaras fechadas, né? O que acontece? Cerca de 200, um pouco mais de 200 historiadores vão passar agora. Eles primeiro se inscreveram, esse processo começou um pouquinho mais cedo, né, de inscrição, e eles receberam então o acesso aos locais onde estas obras estão lacradas, são grades, celas, é um segredo absoluto até então
eles que estão aí ansiosos para começar essas pesquisas. Um deles, o jovem Sasha Hinkel, que é um dos selecionados, ele tem um histórico excelente, ele tem um currículo muito grande, muito bom, são pelo menos 5 anos de trabalho envolvendo nazismo, aquele período mais nefasto da história. E ele diz, né, é uma excelente oportunidade de estar entre os primeiros a ver os documentos. Para milhões de pessoas, católicas e judias, esses arquivos são de enorme interesse humanitário. Né? A igreja se manifestou, o próprio Papa disse, né? A igreja não tem medo da história, disse ele, então, quando, né, falou sobre a abertura desses cobiçados arquivos. Recentemente, foi mostrado o ambiente, né? Foi exibido por meio de uma câmera, uma câmera, né, que circulou pelo local dentro desses bunkers centrais do Vaticano. Para você ter uma ideia, são 85 quilômetros de prateleiras. Meu Deus. 85 quilômetros, quase daqui até a praia. É a praia. De livros, de documentos históricos, inclusive aí uma seção dedicada exclusivamente a Pio XII, essa cercada por grades, essa aí é mais cercada do que as que já estão cercadas. Nessa ocasião, alguns arquivos já foram exibidos. O Monsenhor Sérgio Pagano, ele exibiu alguns documentos mais velhos, alguns até bem já fragilizados, já bem, né, com a ação do tempo. E também foram abertos pela primeira vez os arquivos do longo período pós-guerra, e aí principalmente relativos à censura ali de padres e outros clérigos que tivessem um envolvimento mais próximo do comunismo. O que tinha nesses arquivos, assim, de legalzinho? Até agora, sim, pouca coisa do que já se sabia, além do que se sabia. Uma coisa eu garanto para você, o Vaticano, para abrir isso, filtrou. Pois assim, é difícil por causa do tempo hábil para isso, né? Porque desde que começou a se discutir, a não ser que desde sempre o Vaticano venha filtrando, já fazendo esse controle. Mas porque não havia tempo hábil, né? Desde a abertura do edital, entre aspas. Vamos estabelecer primeiro uma regra histórica. Vou chamar o nosso professor de história aqui para entrar no nosso papo aqui, o Batman de preto aqui. É o seguinte, os alemães priorizam a igreja luterana, certo? A religião predominante na Alemanha é o catolicismo luterano. Assim sendo, esses arquivos não estão no Vaticano. O Vaticano tem os arquivos da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Ponto. Que sempre foi minoria na Alemanha. Assim sendo, eu entendo que esses arquivos podem conter, e aí, como o Marconi falou, o tempo que vai dizer, sim, porque aos poucos vai começar a vir revelações, né? Mas, assim, é interessante que se abra os arquivos, até para você ter uma ideia do que... Qual foi a participação da Igreja Católica no Holocausto? Tu concluísse? Tá. É porque eu quero te dizer assim, enquanto tu falavas, o nosso WhatsApp recebeu uma mensagem do Jackson Detrer, pelo sobrenome, né, de Montenegro. Ele diz assim: os primeiros a terem acesso serão os historiadores judeus. O que será de importância deles será exposto à grande massa. O que irá prejudicar os escolhidos vai ser deixado de lado. Eu acho que ele exerceu a chutometria. Sim, mas ok. Todos nós estamos na chutometria. Então, eu acho que ele exerceu... Cancelamos aqui. Cancelamos a matéria. Desculpa aí. Ele exerceu a chutometria. Que aí não é pelo lado religioso, mas sim econômico. Por exemplo, ontem nós estávamos falando sobre o Deutsche Banking, que é um banco super importante alemão. Ele, na época da guerra, financiou toda uma operação de ouro dos nazistas. 1 tonelada de ouro os nazistas entregaram para esse banco alemão. Fruto do quê? Dos dentes dos judeus. Eles retiraram os dentes dos judeus e levaram. Então, quando a gente, por exemplo, eu estou só dando um exemplo do impacto moral que isso pode gerar em alguns setores. Então, realmente tem que ter muito cuidado com a forma como... Porque, por exemplo, esse banco levou anos para conseguir comprar um banco americano, para conseguir entrar no mercado da economia americana. E até hoje sofre sanção. Esses historiadores estão perdendo tempo, gente. Vem aqui no Rio Grande do Sul, tá cheio de gente que já sabe o que já sabe o que está escrito. Nem perde tempo pesquisando, abrindo. Assim, ó... Vai gastar tempo
percorrendo pelos corredores. Já que a gente está na base Cara, esse Facebook criou especialistas em absolutamente... Mas eu estou falando que deixa o Gustavo quer falar em cima do que disse a Roberta. O rapaz está dizendo que vai ser filtrado pelos judeus. O que os judeus têm a ver com o Vaticano? O que os judeus têm a ver com o Vaticano? Tanto que os primeiros, na verdade, são os alemães. Mas o que o Vaticano tem a ver daí com uma série de questões? Eu acho que o que mais impacta nesse tipo de notícia é que a gente ainda não tem uma total consciência de todos os tentáculos que a Igreja Católica, ao longo de toda a história, conseguiu se espraiar. E aí que todo mundo fica aguardando essas informações. E ao contrário de toda a população que está se manifestando, eu não tenho a mínima ideia do que pode vir. E fico, claro, só que imaginando a teoria da conspiração. Vamos ouvir o nosso historiador aqui. Eu acho, dona Magda, primeiro, desculpe, uma coisa deplorável isso. Querer voltar ao passado, terminou guerra, terminou nazismo, terminou tudo. Eu acho isso uma coisa que não é bom para ninguém, que só acirra ódios. Primeiro. Segundo, sabe por que existe muito essa teoria da conspiração do Vaticano e o nazismo? Porque Hitler poupou o Vaticano. E Mussolini também poupou o Vaticano de qualquer ataque durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso existe em qualquer cultura que respeita dogmas de religião de outros países. Então não existe nenhuma ligação de Vaticano com o nazismo, acho que não existe absolutamente nada. Eu acho que é uma teoria de conspiração. Estão vendo muito filme, aquele Código da Vinci. Eu acho que isso aí é coisa de Hollywood. E a propósito do Código da Vinci, o nosso telespectador aqui diz que o nome é no livro Anjos ou Demônios que aparecem. Não, Anjos ou Demônios também é do Dan Brown, que é o primeiro que saiu antes do Código da Vinci. Sim. E que eu acho, inclusive, melhor a história. Ele disse que foi aí que não é o Código da Vinci. O Código da Vinci é o que aborda mais esse tema aqui. Aborda mais. Mas o Dan Brown tudo é ficção. Mas o Dan Brown é criador de ficção. Ele criou um jeito novo de escrever. Ele cria ficção em cima da história. Tanto que teve gente levando para o Vaticano de que tinha uma nova teoria de Jesus Cristo, do não sei o quê, que teria descendentes. O Dan Brown deu uma entrevista na CNN e disse: eu faço ficção em cima da história. Ponto. É a história dele. A história dele. Convenhamos que a cultura ocidental, a partir ali nas últimas décadas, ela muito se debruçou e criou ficção em cima do Holocausto, né? Concordo, Ali. Só que tem uma coisa. Isso que o Marconi trouxe é mais um exemplo de algo que aconteceu agora há 5 anos atrás, quando a rainha da Inglaterra concedeu o perdão real a Alan Turing. E o mundo passou a conhecer Alan Turing. Muito bom. Ninguém sabia quem era Alan Turing. Todo mundo achava que o criador do computador era Eric Burgos. E não foi. Quem criou o computador foi um matemático de Cambridge chamado Alan Turing. Um jovem gênio, rebelde, homossexual e que pagou caro por isso. Porque, acreditem, na Inglaterra, progressista, nos anos 40, o homossexualismo era crime. As pessoas iam para a cadeia. Como ele prestou um serviço ao serviço secreto inglês, então ofereceram a ele um tratamento que levou ele à depressão e se matou 2 anos depois. Mas o cara criou o computador. A história, assistam, tá no filme... O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, que é um filme espetacular e que o mundo só conheceu porque a rainha da Inglaterra concedeu perdão real e determinou ao exército britânico que abrisse os seus arquivos sobre a verdadeira história do Alan Turing. Então eu acho isso importante. Certamente vai ter muita coisa nesses arquivos do Vaticano que não vai envolver necessariamente a religião, mas pode envolver muitas descobertas como essa. Eu cresci aprendendo que é fundamental a gente conhecer o passado para poder saber um futuro que ele não repita, né? Então eu confesso que eu fico em choque quando eu vejo um professor de história, né? Não, eu também... Mas eu acho o seguinte, tudo bem, eu concordo com o passado, ver Michelangelo, ver Da Vinci, Botticelli. Agora, a Segunda Guerra Mundial, coisa boba, né? Isso é uma coisa que passou, isso aí acirra muito ódio. Sim, tudo que passou. Mas então tu quer alimentar de ódio. Não, mas que ódio, cara, nós só queremos... Porque todo mundo sabe. Quer conhecer se o Vaticano teve alguma coisa, se teve alguma relação, se Pio XII realmente... Assim não dá, deixa a Carla falar. É que é curioso, assim, nós temos aqui arquivos que estão lacrados e fechados, historiadores que passaram uma vida inteira dedicando a sua vida, que agora celebram um momento histórico de se ter acesso a um documento que é importante do pontificado de um Pio XII que escondeu crianças judias, que esteve por trás aí de um período nefasto da história, e quando se celebra o momento de se ter acesso, o que a gente ouve é assim, tem nada aí.
Assina ódio, é que nem a ditadura no Brasil. Lembrando Cara, que vocês são muito este programa é plural. Vocês são Senão muito nós inteligentes. seríamos dois a dizer o que eu queria, enfim. São as opiniões das pessoas. Eu tô dando a minha. Sim, e o Chicão dá dele. Eu entendo que o passado tem que estar sempre presente. Você precisa conhecer o passado para entender o presente e evitar o mal do futuro. Tá, já que tu tá falando, deixa eu te dizer aqui que tu levou uma corneta do nosso Que eu fiz telespectador Vladimir, que ele disse que tu juntou a igreja luterana com a católica agora há pouco. Não, eu não juntei, eu exatamente separei. Mas ele entendeu que tu tinha juntado. Como é o nome do rapaz, hein? Vladimir. Senhor Vladimir, eu recomendo o senhor assistir a nossa reprise, que a Magda anuncia sempre a partir da meia-noite, e eu vi de novo. Na verdade, eu separei. O que eu disse foi que a igreja luterana é predominante na Alemanha e era predominante no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ok. Ele pode ir para o facebook.com/atualidadespampa, colocar o vídeo um pouquinho para trás. Sério que tem isso? Tem. Pô, nem eu sabia disso. Claro, sério. Legal. Aliás, falando no facebook.com/atualidadespampa, a manifestação dos nossos telespectadores, uma delas é: será que o Vaticano vai mostrar os 2 livros excluídos da Bíblia? Já o Ismael diz: faz falta o expert desses assuntos. Este daria o veredito real sobre a Alemanha e a Segunda Guerra. Marlon Barcelos. Exatamente, Verdade, assim como concordo. outras pessoas estão falando. Concordo. Assim como a Adri Brandão, o que será que o nosso Marne diria do assunto do Rafael Marconi? Já a Exilda: boa noite, queridos apresentadores, e manda muito bem. O Juliano Russo disse: imaginem o Marne falando sobre a abertura histórica da Biblioteca do Vaticano. Nossa. Sinto saudades dele. Não é só tu, nós e todos os nossos telespectadores. Mas a Núbia de Esteio abriu aqui, inaugurou as falas hoje, as mensagens do WhatsApp, dizendo assim: o que é isso, Carla? O que é isso, mulher? Um escândalo de linda. Beijos a todos da bancada. Foi assim que ela escreveu. Obrigada. Cada vez gosto mais do programa, pois se preocupam também com os animais. Foi o que disse a Yolanda, que estava acompanhando o nosso programa desde o início. Aliás, sobre os animais, a Ângela diz que certas pessoas que moram em determinados lugares e não têm condições de sobrevivência não deveriam inventar de ter animais, para um dever de cuidar. Abraços a todos dessa bancada maravilhosa que admiro muito. A Berna Camargo: pobres animais, quanta falta de amor e responsabilidade com estes bichinhos. É verdade, é verdade. A tua manchete, Ali? Bom, a minha Que a tua manchete também é uma encrenca. Ela né? também é uma encrenca porque também entra nessa questão de lidar com as diferenças. Foi divulgada uma palestra a ser realizada na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul no dia 18 de março, que se chama Epidemia de Transgênero, o que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes. E começou a causar o maior bafafá. O grande problema, aliás, o problema inicial é exatamente o fato de trazer a palavra epidemia e relacionar a ela a questão de transgênero. Ora, se fala em epidemia, automaticamente a gente relaciona isso a uma doença, quando, na verdade, não é mais isso. Aliás, nunca foi, mas está claramente categorizado. A palestra vai ser ministrada pela psiquiatra que se chama Akemi Shiba, e ela reiteradamente publicou várias opiniões bastante críticas sobre cada vez mais poder ser mais cedo as operações para troca de sexo, que passou a ser a partir dos 18 anos, e os procedimentos, enfim, para tomar hormônio e começar a preparar o corpo para essa cirurgia. Então, a polêmica aí se instaurou, tá? O que acontece? Em 2019, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou de classificar a transexualidade como uma disfunção mental e a enquadrou na área de sexualidade como uma incongruência de gênero. Tá? Na sequência, o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil revogou a resolução anterior, publicou a resolução número 2265 de 2019, onde ali tem toda a explicação do que é transgênero,
traz, inclusive, a definição dizendo que a incongruência de gênero, a não paridade entre identidade de gênero e o sexo no nascimento, traz a definição do que é travesti. Ela é super didática, porque eu sei que muitas vezes ainda as pessoas têm essas dúvidas, são conceitos bastante recentes. Então, fica inclusive a recomendação para que se dê uma olhada nesses termos para a gente compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Pois bem, já está havendo movimentação para cancelar a palestra. Eu entrei em contato com o gabinete do deputado Eric Lins, que foi que é o que fez para a proposição da palestra, tá? E aí eles me deram aqui uma nota de esclarecimento oficial que diz o seguinte, que a iniciativa foi da psiquiatra Kemi Shiba, que visa conversar sobre se está havendo ou não uma hipersexualização ou mesmo indução à transexualidade pela mídia e pelos movimentos de esquerda. Discutir os reflexos e consequências das cirurgias de redesignação de sexo e o posterior arrependimento que causa transtornos para o resto da vida. É nessa hora que a esquerda abandona essas pessoas. O deputado apenas reservou espaço para a palestra. Quanto ao termo epidemia, ele tem claramente a conotação de proliferação, avanço ou multiplicação. Não compreender esse significado é só mais uma manifestação de analfabetismo funcional que permeia grande parte da sociedade. A discussão é necessária. Então, de fato, na verdade, acho que além da palestra em si, trazer a forma como isso é visto ainda é muito pertinente, porque são conceitos recentes e a sociedade ainda a gente percebe que não está preparada. Mas tem uma outra coisa aí nessa palestra. Nessa palestra tem uma outra coisa. É quem vai proferir a palestra, que está sendo questionada por um grupo de profissionais, por uma série de coisas também. Tem também isso. Assim, ó, essa psiquiatra, ela tem uma posição que desagrada a esquerda. Tanto que a dona Luciana Genro e mais alguns Tu conhece ela? Tu já ouviu, outros, já assististe uma palestra dela? Eu já li coisa dela, tem muita coisa dela na internet. Me passa depois que eu tô curiosa. Essa psiquiatra, ela tem uma posição diferente. Ela trata essa disfunção de gênero de uma forma diferenciada. Ela não usa coitadismo, ela não usa termos médicos, ela trata como uma disfunção comportamental, exatamente como a Organização Mundial da Saúde classificou. Só que ela tem a visão dela sobre essa disfunção comportamental. É que é estranho uma pessoa que tenha conhecimento botar um título da palestra de epidemia, né? Sim, a ideia da epidemia é de que virou moda. Virou moda. A moda é pandemia. A Indonésia, a Malásia e Singapura triplicaram as cirurgias de mudança de sexo nos últimos 10 anos. Agora, eu posso, assim, a meu ver, para mim, a gente já começa... Eu trouxe essa manchete por uma outra questão também. Eu nem acho que isso tenha que ser uma questão de direita e de esquerda, eu acho que isso é uma questão de humanidade, sabe? A gente está falando... A pessoa que se propõe a fazer uma palestra técnica, porque é extremamente técnica, ela tem que saber muito bem quais são os termos que ela está usando, porque isso vai ter uma repercussão no próprio conteúdo do que ela está dizendo. Então, quando tu usa o termo epidemia, ela está em absoluta contrariedade com o que está sendo feito, com o que está sendo disposto legalmente pelas organizações e instituições de saúde. E, a meu ver, como ser humano, a gente considerar isso como uma doença mental é extremamente equivocado. Isso que eu não sou técnica, nem médica, nem nada. Acho que tem que... A palavra doença que deforma um pouco. Mas não como é uma deputado, doença. daí é uma a pessoa disfunção que vai comportamental, que é catalogada. Sim, mas só para finalizar, que daí eu só acho o seguinte, quando a gente vai lá e faz uma... fui lá e reservei no nome de alguém, mas é o meu nome que está em jogo. Então... Que se saiba o que está fazendo e que se valide aquela decisão. Porque tu não assina cheque em branco, né? Se ela, ao invés da palavra epidemia, utilizasse o termo febre, a compreensão ficaria mais clara? Não sei. Tecnicamente, porque nós estamos falando no mundo em epidemia do coronavírus. Porque, assim, é meio que corriqueiro no nosso linguajar a gente dizer, isso aí está virando uma febre.
Mas a gente sabe que não passou dos 38 Mas eu acho que não graus. é febre nem epidemia, Não, isso é uma só- coisa só- da pessoa. A Ok, cultura não do vou falar, transgênero. então, beleza. Não adianta tu te irritar, tu pode falar. Não adianta te irritar. Não estou irritado, me calei. Não, ele hoje ele só me tá... calei. Eu vou te dar uma réplica. Mas tu acha que aí febre seria, por Não, ser pra mim uma é- palavra mais popular, assim, que a gente consegue compreender que não Mais é... leve, talvez, uma palavra... A palavra epidemia, para mim, está clara dentro do contexto de que se trata, assim, cara, isso aí está virando uma epidemia. Por exemplo, usar Nike Shox durante os anos 2000 era uma epidemia. Mas a epidemia não é o que te assusta? Não. Não? Por exemplo, o termo febre é muito mais corriqueiro no linguajar para explicar isso. Isso está virando uma febre. Usar boné para trás durante um tempo foi uma febre. Até nos anos 80 o termo era coqueluche. Era assim, Coqueluche. Pois é, e não se dizia assim, meu Deus, isso não é uma coqueluche. Não, mas é que não era coisa de sexo, né, o Marconi? Não era coisa de sexo. O que não era? E isso que está se falando é uma coisa de sexo. Eu sei que todas essas palavras que tu está usando, eu também ouvi na minha juventude, enfim, mas o que eles estão falando, então não dá para ser não dá para ser uma epidemia, porque não é uma doença. Eu sei, mas a palavra epidemia não está se referindo à doença dentro do Mas contexto. mas se nós estamos falando de Da epidemia da coronavírus... Tá, mas aí nós estamos falando de um outro contexto, coronavírus. Dentro do contexto que o título da tem palestra... a literalidade, Pois é. a literalidade da expressão, ela se serve a uma interpretação que foi dada, por exemplo, pela dona Luciana Genro e a esquerda, que foi no CRM fazer queixa da... É que nem, por exemplo, se perguntar para 10 pessoas que utilizam corriqueiramente o termo bizarro no seu linguajar, eu aposto que as 10 utilizam sem saber o seu real significado no dicionário. Experimentem pesquisar o que significa bizarro e você vai ver que nunca usou ela dentro do termo correto. Mas aí tu não Mas, acha... assim, a gente entende que dizer assim, ó, cara, isso tá virando uma febre dentro do contexto. A febre do não sei o quê. Ninguém tá falando que a temperatura passou dos 38. A gente está dizendo que é um termo no nosso popular, na língua popular, no coloquial, no recorrente. Sim, mas é febre, o coloquial. Sim, Mas o uma título pessoa da que é palestra. técnica, que está Compartilhando se a maionese, virou um tá? carro Vamos sem freio. porque agora já está uma coisa que ninguém sabe mais Ninguém porquê, nem sabe, nada. eu sempre Não sabe nem qual é o começo. É uma palestra que está sendo proposta para ser proferida na Assembleia Legislativa. E nem todos os deputados estão de acordo, né? É isso? É isso, mas eu volto. Eu acho que a questão é a responsabilidade, sim, do que está sendo divulgado e dos termos técnicos que são usados, porque na medida em que isso acaba espraiando uma ideia de que é um problema a pessoa ser transgênero. E a gente sabe o sofrimento que é para essas pessoas que nascem de um jeito e são de outro. Você acabou de responder o questionamento que foi feito a ela. Ela disse, em momento algum, disse que é um problema. A palestra dela visa exatamente alertar as pessoas para o sofrimento que essas pessoas passam, pela rejeição, pelo preconceito. Então, ao tratar esse tema de uma forma aberta, só que a visão dela foge ao coitadismo. E essas pessoas não precisam de coitadismo, não precisam de tapinha nas costas, as pessoas precisam de respeito. Eu recebi uma vez na Rádio Pampa um transgênero advogado ou advogada, aí eu não sei como me expressar exatamente, mas foi uma pessoa que conversou comigo por mais de meia hora na Rádio Pampa falando dos problemas jurídicos oriundos dessa distorção. Então, sabe, eu me senti na frente, é uma pena não lembrar mais o nome dessa pessoa, porque essa pessoa me demonstrou uma inteligência e uma forma absolutamente isenta de lidar com um assunto grave, sério, que precisa ser tratado sob todos os ângulos e não se tirar proveito político disso, como alguns partidos tiram. O que eu penso que é um tema importante, que deve ser discutido. Acredito que o conteúdo da palestra seja mais importante que o próprio título da palestra, mas que a questão epidemia pode sim levar a mais preconceito do que se tem. Talvez tenha sido um termo usado de uma forma, talvez não tenha tido a intenção, mas poderia ter sido usado um outro termo, mas que com certeza o tema é importante, deve ser debatido, ser discutido pelas mais diversas formas de olhar essa questão. Vamos aguardar e ver se a Assembleia Legislativa se vai sair efetivamente esse evento. E aí a gente pode, inclusive, analisar a partir do seu
resultado, ou do que aquilo que vai ser exposto. Mas eu quero que vocês aproveitem algo que não depende de ninguém, depende só de você. Aproveitando ainda essa época do verão, você pode aproveitar a SAAF para decorar sua casa e presentear aquelas pessoas que você gosta. Lá na SAAF, que fica em Canoas, são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens para decoração e presentes. Tudo isso com excelentes preços, mas excelentes mesmo, assim, 10, 15, 20, até quanto você quiser. O que tem lá? Quadros pintados à mão em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos. A linha enorme de estatuetas resinadas de alto padrão, uma grande linha em cerâmicas decorativas e agora também tem aparadores em ferro, diversos tamanhos e cores, a sua escolha. Como também fontes, paisagens e linha esotérica em diversos tamanhos e modelos. E é muito fácil chegar na SAAF. BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Agora, se você vier de Esteio, mantenha o seu lado direito que fica ao lado do viaduto da Boqueirão, passando a sinaleira. Pronto, você já chegou na SAAF, decoração e presentes e vai fazer boas compras, tenho certeza. A Fernanda, só para concluir, diz assim, lê, Carla, por favor, sobre epidemia, sentido figurado, propagação de modismo. Ó, tá aí o que eles disseram, muito bem. Nosso programa. Muito bem, muito obrigada. Roberto, a tua manchete, por favor. Vamos falar sobre o dólar. O dólar, novamente, pela 10ª sessão consecutiva, fechou em alta. Nesta terça-feira, fechou a R$ 4,51. R$ 4,51. Com essa grande alta, há muitos brasileiros que moram no exterior e que estão fazendo remessas de dólares no Brasil. Por quê? Porque aí é mais real que eles ganham ao enviar e fazer essa conversão. O dólar está alto por 3 fatores, de um modo bem amplo, explicado aqui. Principalmente porque a nossa economia realmente não está atrativa, então a nossa economia interna está parada. Também um segundo aspecto é a questão da nossa Selic, com juros mais baixos. Isso também favorece o câmbio alto em qualquer economia mundial. E o efeito do coronavírus. Então, a médio e longo prazo, é necessário fazer as reformas e nos tornarmos muito mais atrativos economicamente para esse câmbio diminuir, para diminuir a pressão do câmbio. E a curto prazo é torcer para que essa epidemia do coronavírus, ela vá diminuindo, os casos de coronavírus no mundo diminua. Por quê? Porque os grandes investidores, eles acabam então se encorajando a tomar mais risco, ou seja, investir em países emergentes como é no Brasil. Mas o lado positivo é justamente esse. Só em janeiro, para os senhores terem uma ideia, veio para o Brasil 326 milhões de dólares do exterior para cá. Um aumento de 52% em comparação a janeiro de 2019. Em 2019, o total do ano, os brasileiros que moram no exterior enviaram para o Brasil mais de 2 bilhões de dólares. Isso foi um aumento de 15% em relação a 2018. Mas olhando os dados e os números do Banco Central, a gente percebe que desde 2017 aumentou a vinda de dinheiro para cá. Por quê? Porque muitos brasileiros também foram morar no exterior, buscar oportunidade, pegaram um dinheirinho ali, fizeram render lá no exterior e trouxeram para cá, então, uma rentabilidade maior. Da onde está vindo esses recursos? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, onde há muitos brasileiros lá. Em segundo, Reino Unido. Terceiro, Portugal, que há uma grande comunidade brasileira lá. Depois, a Suíça e na Espanha. Então, há uma perspectiva grande de continuar o setor inverso, o movimento inverso, que é os brasileiros aqui mandarem para o exterior. Eles estão mandando cada vez menos. Agora, nesse mês, foi mandado 186 milhões de dólares para quem, então, está aqui batalhando e sustentando o pessoal que está morando fora. Eu acho que essa visão e esses dados merecem uma avaliação por parte do Banco Central do Ministério da Fazenda. O dólar fechou 4,51 hoje, continuou subindo. Os americanos, Magda,
cortaram a taxa de juros em 0,5 sem reunir o conselho do FED, que é o Federal Reserve. Eles só fizeram isso uma vez. Foi naquela vez do subprime, que por uma questão de emergência tiveram que cortar o juro para o dinheiro circular outra vez, senão ia virar papel, porque na verdade o dinheiro dos velhinhos aposentados virou papel. Aí o que aconteceu? Fizeram essa reunião e decidiram cortar. Hoje foi notícia em todos os jornais, eu ouvi aí as áreas aí com analistas, coisa e tal. Essa notícia eu dei há 10 dias atrás. É verdade. O que aconteceu? Os americanos sacaram que a valorização do dólar no mundo inteiro, e particularmente os títulos do Tesouro americano, por conta do coronavírus, estavam beneficiando um grande ganhador. Leia-se China, que é o maior detentor mundial de títulos do Tesouro americano e tem o maior estoque de dólares no planeta. Por isso, Chicão, eles até dizem, uma guerra entre Estados Unidos e China, a China não daria um tiro, despejaria todos os dólares no mercado. O dólar ia valer 50 centavos. Os especialistas dizem, se a China quisesse abrir uma guerra com os Estados Unidos, não precisava dar um tiro. Eu acho que os Estados Unidos têm mecanismo para manipular o dólar. Sim, o que eles fizeram foi exatamente isso. Cortaram 0,5% da taxa, o que, num primeiro momento, deu um prejuízo de 3 bilhões para os chineses, que seriam computados até 31 de março, no trimestre de valorização do título do Tesouro americano. Então, assim, eles reagiram àquilo que a gente estava prevendo aqui. Em 7 anos, 5 vírus para bagunçar a economia, tem alguma coisa errada, os vírus vindo tudo no mesmo lugar. Então, a reação dos americanos, por enquanto, os chineses estão em silêncio, o mundo está em silêncio, apenas assustado, estupefato com esse corte brutal e surpreendente, não anunciado pelo FED. E vamos deixar bem claro, o Donald Trump não tem nada a ver com isso, porque nos Estados Unidos o Banco Central é independente. E Gustavo, só para contribuir, desde ontem os mercados já precificavam que haveria sim um corte de juros, tanto dos bancos americanos quanto dos bancos do mundo inteiro. Houve uma espécie de pacto dos bancos centrais das principais economias do mundo, dizendo o seguinte: esse coronavírus está afetando todas as economias do mundo, a economia real, está tirando emprego, renda das pessoas, isso vai nos afetar, precisamos injetar dinheiro. Para poder injetar dinheiro, vamos baixar os juros. O que não se esperava era, antes mesmo de terminar o encontro do G7, o Banco Central, o FED, fazer essa atitude extraordinária. Conclusão, o mercado mundial ficou com medo. As bolsas caíram. Eles não esperavam. Pô, eu há 10 dias atrás sabia que eles iam fazer isso. É que tu... Tá, então, por favor, senhores operadores, me liguem, tá? Quando não tiver certeza sobre o que vai acontecer no mercado. Sai da esquerda e para a direita, o que não está muito Vou te contar uma coisa, está faltando pedestal hoje no programa. Porque todo mundo está se achando... Todo mundo se acha analista internacional. De epidemias e tudo. Eu acho que o que está acontecendo era previsível e mais previsível ainda. Vai ser... Não precisa dizer desse jeito, né? Depois ele não sabe que ele toma pau aqui. Querem apostar que... Bom, já que nós estamos falando de coronavírus, eu quero dizer para vocês que tem duas coisas que aconteceram essa semana e que foram passadas para mim. Uma é de um empresário, um grupo de empresários que estão em Miami, ou estão saindo de Miami, chegando em Miami, e com toda essa coisa do coronavírus, enfim, toda essa propagação, ele mandou um WhatsApp para mim na hora que ele estava passando no aeroporto. Eles agora obrigam as pessoas a colocarem, para as digitais certamente, as mãos, ou pelo menos uma das mãos, numa plataforma de vidro, que até então é um grande e bom veículo para a transmissão. E não tem conversa, não tem o que fazer, não tem bronca. Eu estava dando uma bronca danada no aeroporto, porque o mundo inteiro está mandando tu teres cuidado com essas coisas, né? Te afastar. E aí, para tu passares no balcão, tu tens que fazer a tua identificação desta forma. E aqui em Porto Alegre, aconteceu uma coisa que eu achei bastante estranha. Conheço as pessoas que estão envolvidas com isso, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela mora na Alemanha. É um jovem, né? Bem jovem, ele trabalha numa empresa aqui, mas está na Alemanha e está morando na Alemanha. E o filho dela chegou há uns dias atrás a Porto Alegre, veio a Porto Alegre, porque tinha um encontro aqui na empresa onde trabalha, enfim. E o rapaz desceu do avião com gripe, com tosse e com febre.
O que ela fez? Levou o seu filho para um dos grandes e mais poderosos hospitais dessa nossa cidade, desse nosso estado. Chegou na emergência e disse, olha, o meu filho chegou agora num avião que estava cheio de gente diferente e tal, e ele está com esses sintomas. Então a senhora espera um pouco. 4 horas e meia depois de ela esperar, ela teve um ataque de estupidez. Um ataque de estupidez. Mais do que real, né? Mais do que justificado, né? E aí atenderam o menino, fizeram os exames e tal, mandaram ele se recolher. Então ele está num isolamento na casa dele, já não sei quanto tempo, no quarto dele, tá? Muito bem. Tá, terminou a história? Não, a história não terminou. Há uns dias depois, o laboratório telefona, o hospital telefone e diz, olha, tá tudo bem, não tem nada a ver, não tem nada, ele tá super bem e tal. Pá, saiu o menino. 3 dias depois eles ligam, olha, houve um erro, houve uma troca de exames e esse resultado que eu lhe dei não é do seu filho. Mas agora nós vamos aí na sua casa fazer o exame. Ok? Eles estão até hoje esperando. Faz 1 semana que eles ficaram de voltar. É assim que aqui em Porto Alegre estão tratando o Covid-19. Imagina para a população, que é na maioria, que não tem acesso e ninguém tem respeito por eles, o que vai ser dessa população se chegar a ter esse problema? Porque se lá nos Bacanão fizeram isso, tu imagina para quem não tem. Completamente perdidos. Completamente perdidos. Assim como estão todos os congressistas, completamente perdidos. Hoje eles estão com a cabeça quente. O que aconteceu? Toda aquela questão do orçamento impositivo que a Roberta e o Gustavo vêm tratando aqui na bancada. Eles estão analisando o veto do presidente. E o presidente resolveu apresentar uma proposta para o Congresso. Chegou aos congressistas a ideia de dividir o valor de 30 bilhões. 15 bilhões para o Executivo, 15 bilhões para o Congresso, sendo que 10 bilhões para a Câmara de Deputados e 5 bilhões para o Senado, que parece que está fechado com o Executivo. Mas, nos corredores da casa, se fala que não é bem assim. Se apresentaram depois, o governo mandou depois o projeto, o PN 2, 3 e 4. E eu falo que eles estão perdidos porque eles estão analisando o que está dentro desse pacote. Como vai funcionar essa verba, de que forma essa verba vai chegar, de que forma ela vai ser, né, tratada pelo Congresso. Então, com certeza, amanhã nós teremos mais informações para passar para os telespectadores, porque até os congressistas estão perdidos, a não ser que o meu colega Gustavo Vitorino saiba mais do que eu. Saiba mais. Por que eles estavam batendo boca agora no final da tarde? Feliz. Não, porque é um bate-boca. É um horror. O cara que separa da mulher tem que ligar pro Gustavo. O parlamento brasileiro... Gustavo vai alavancar. O parlamento brasileiro virou um bate-boca de boteco. Cara. Eles ficam se xingando, ficam não sei o quê. Assim, ó. Até o final... É uma sessão conjunta, né? Para as pessoas entenderem. Eles estão debatendo o Senado tudo. E a Câmara debatendo juntos. Até o final da tarde, a posição era acatar todos os vetos do Bolsonaro. O principal deles é o 52, que é a grana. Então, assim, essa notícia que você deu e que começou com a primeira frase dizendo o seguinte, olha, eles estão negociando 15 para cada um, mostra bem a cara do que o parlamento quer. Depois, quando chamam eles de chantagistas, oportunistas e outros istas por aí, que eu não posso dizer mais, ficam brabos. Mas, pô, gente, a aprovação do orçamento, esse orçamento obrigatório, aquisitivo, obrigatório, tem um nome aí que eu até esqueci. Impositivo. Impositivo, Então, a aprovação desse orçamento aprova o regramento do orçamento geral do Estado brasileiro e vincula. O que não pode fazer e o que eles querem é o seguinte, a senhora Dona Magda é uma deputada federal e tem um projeto de 5 milhões para uma ponte lá na sua cidade, em Triboboca, não sei de onde lá. E quero mesmo, e vou insistir. E vai insistir. Aí sabe o que acontece? A senhora apresenta o seu projeto vai lá, está no orçamento. Tem que entrar porque foi posto pelo Parlamento brasileiro. Esse dinheiro é afastado do caixa do governo federal.
pega esses 5 milhões e afasta, tá aqui, ó, à disposição do deputado Zé dos Cachorros ali, para ele fazer o que bem quiser. Imagina o que esses caras vão fazer com as construtoras, com os prefeitos do interior, com os governadores. Eles vão vender projetos. Pior é que é. Vão vender proposta, vamos parar com isso. O país, e digo mais, vou mais longe, sou contra, inclusive, gestão financeira independente de legislativo e judiciário. O dinheiro brasileiro, quem tem que cuidar é o ministro da Fazenda. As finanças brasileiras, quem tem que cuidar é o executivo. Esse negócio de independência financeira por judiciário e por legislativo vai ver onde estão os grandes rompos, os salários astronômicos, os contra-cheques de 7 dígitos antes da vírgula que apareceram aí no judiciário. Tem origem no quê? Nessa independência. Tem que ter independência de gestão, tem que ter independência decisória, tem que ter independência administrativa. Financeira, não. Quem administra financeiramente o país é o Ministério da Fazenda. Mas o que eu falava que ia acontecer? Eu quero que tu me dê 30 bilhões. Não, 30 bilhões é muito. Tá, e se a gente ficar 15 tu e 15 eu, o que tu acha? Aí as pessoas aqui na rede social já isso é um de negociação política. Aí fechamos assim? É o que eu digo, tu acha que vai mudar, esses 30 vão sair igual, vai sair do mesmo jeito. Isso é negociação política. Há nada que impeça. Teve um parlamentar aí essa semana que ele vai mudar de ideia agora, porque encheram a cara dele de bocha dentro do aeroporto. Sim. Apanhou até debaixo da língua para aprender como é que a banda toca. Esse sentiu. É um desses nomes difíceis. Carla... Fácil. Tem as pessoas que estão dizendo que o Bolsonaro desmentiu. Já publicou no Face que não houve acordo. Projeto original mantido. Olha lá na página dele. Exatamente. O projeto original que é esse? Com os vetos dele. Exatamente. Mas é exatamente isso que ele quer. Ele quer que os vetos sejam mantidos. Mas que aconteceu a proposta que os projetos foram encaminhados para o Congresso Nacional. Isso não é mentira. Sabe qual é a consequência disso? É o evento marcado para o dia 15. E aí vem o que o Marconi disse. A gente tem que ter medo. Medo nos aeroportos, medo na sua base eleitoral do que estão fazendo. O movimento dia 15 está assustando essa gente. Está assustando o parlamento brasileiro. O judiciário está nem aí. Não recebe voto, não recebe nada. Aí vem... Como é que é, Marconi? O Estado dela, maravilha de viver no Estado democrático de direito. Poder confiar, assim, que aí faz essas barbaridades. Tudo bem? Aquelas bobagens. Tudo bem? Posso passar adiante? Tá. Ticão Tofani, eu te protejo. Mas agora, sem a parte de Vitorino, se o Vitorino entender desses assuntos, aí é brincadeira. Aí eu vou te contar, vou entrar nesse esquema transgênero e namorar o Vitorino. Quer que eu vá embora? Não. Não, ele só quer que tu deixe ele falar. Os eventos no planeta que tem mais televisão, eu vou definir em duas chaves. O Super Bowl americano, mas literalmente nos Estados Unidos, é um evento anual. A Copa do Mundo de Rugby é um evento de 4 em 4 anos. A Copa do Mundo de Futebol é em 4 anos também. Agora, todos os anos tem a final da Libertadores e a final da Champions League, variável audiência dependendo do clube. Mas o maior evento que traz televisão somando linearmente é a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 ela faz uma final de Champions League uma semana sim, uma não, em diferentes países e cria curiosidade de todos os continentes. Agora, será que a Fórmula 1 vai resistir ao coronavírus? Dia 15 agora desse mês, dentro de uma semana, 10 dias, nós vamos ter abertura em Melbourne, no Alberta Park, do Grande Prêmio da Austrália. Depois a Fórmula 1 vai dar um rolê na Ásia, vai a Bahrein e vai também ao Vietnã. Focos perto da China e perto do Irã, o Bahrein e o Vietnã perto da China, do coronavírus. E um detalhe, a principal equipe da Fórmula 1, a Ferrari, ela tem o seu QG em Maranello, como daqui a praia de Milão, bloqueado na Lombardia. Também a Alfa Romeo, a Pirelli, a única fornecedora de pneus, que é o mais importante na Fórmula 1, ela tem a sua sede e o seu campo de teste em Milão. Como é que vai fazer a Fórmula 1? A Fórmula 1 vai bloquear esses países? Vai bloquear esse acesso de gente vindo? É interessante isso, porque muita gente vindo de avião da Europa, de locais onde a transmissão é muito grande. Então isso aí vai a queda do argumento que muita gente fala coronavírus foi plantado. Não foi plantado. A China daqui a 5, 10 anos vai ter o fantasma do coronavírus. O turismo chinês não vai existir praticamente na próxima década, porque o coronavírus nunca uma epidemia ou pandemia, sei lá o quê, foi
tão assim, literalmente, da midiática que nem o coronavírus, dona Magda. Então, eu acho que a Fórmula 1 pode ser derrotada pelo coronavírus. A Ali quer falar com a primeira coisa que eu não sei vocês, mas eu já tô assim com ranço do coronavírus, porque eu não aguento mais falar no coronavírus. É incrível como, de fato, uma cobertura midiática absurda. Na Semana de Moda de Milão, que foi há 10 dias, aconteceu algo similar, claro que numa proporção muito menor, mas a Giorgio Armani tinha o seu desfile estabelecido, já estava marcado, no domingo de tarde, e eles optaram por fechar. Eles já têm um teatro há anos feito especialmente para esses espetáculos que se tornaram os desfiles da Semana de Moda, e optaram por fazer a portas fechadas sem convidados. Então, mesmo aqueles convidados topíssimos, né, que são as grandes celebridades do mundo, ninguém esteve lá, foram apenas o staff e os modelos com transmissão, aí sim, para todo mundo, que certamente teve a sua própria divulgação. Claro que provavelmente não é uma solução para a Fórmula 1, mas é para ver a Fórmula 1 não consegue bloquear, é que a Fórmula 1 é um evento muito itinerante. As pessoas saem da Europa e vão para a Austrália, e vão de avião e param no Bahrein, e param em Abu Dhabi, equipamentos, tudo. Realmente é um caos esse tipo de coisa. Financeiramente, é uma das indústrias mais ricas do entretenimento, que é a indústria dos games. Tem uns 4 eventos de gigantesco porte que foram cancelados agora, porque eles contam principalmente com a presença de chineses e japoneses. Claro. Porque tem evento agora, de LOL, evento da Epic Games, eu acho, ou da Ubisoft, se eu não me engano, a GDC 2020 foi cancelada. Eu vi uma final de LOL, São quase bilhões de dólares. Mas viu, Marconi, o que tu falou é uma coisa interessante, Vitorino, é o seguinte, que tem um filme chamado Vírus, que ele trata disso. Os terroristas disseminam o vírus para o mundo inteiro, nos aeroportos. É a forma de destruir o planeta. Mas criar assim, o caos. Vou repetir pela enésima. Não, criar o caos. Aí ele disse bem sério, criar o caos. É o caos, mas eu vou repetir pela enésima vez. Esse vírus é muito pé de chinelo. Muito mas está arrebentando com o mundo, né? Não, esse vírus está sendo usado. Vai por mim. Esse vírus está sendo usado. O tempo vai mostrar para vocês. Esse vírus está sendo usado. Como foi o influenza, como foi o H1N1, como foi o SARS. Acho que a Associação Mundial da Saúde tinha que convidar o Vitorino para fazer uma palestra lá, né? Gasta tanto dinheiro em massa. Eu acho. O Luciano não posso porque eu estou ocupado com a Organização Mundial do Comércio. Bom, olha aqui, vamos falar de coisa boa. Eu tento, pelo menos, trazer coisas boas. Neste mês de março, vamos comemorar uma parceria de muito sucesso. São 2 anos de trabalho e dedicação aos nossos clientes. Quem diz isso? Center Ótica, que está nessa parceria com a Rede Pampa. E para comemorar esta data tão importante, o presente, como sempre, será seu. Presta atenção. Na compra de lentes multifocais em dobro de qualquer marca, aquela da sua preferência, pode ser Varilux, pode ser Zeiss, pode ser Rudenstock ou a Freeform. A segunda armação da coleção Slim, que é essa aí que está passando aí no seu vídeo, chama Coleção Slim, pois estes óculos dessa coleção terão um super preço. Vocês não vão acreditar, mas pode acreditar. R$ 98,00. Isso mesmo. Segundo par de lentes gratuitas e qualquer armação desta linha Slim por 98 pila. R$ 98,00. É imperdível. Você não pode deixar de aproveitar. E quero dizer para vocês que esse óculos, por exemplo, que eu estou usando hoje, ele é da coleção Slim. Tem diversos óculos, são óculos maravilhosos, assim, de 98 pila. Não, são óculos maravilhosos. Esse que eu estou usando é Slim. E os brindes, bom, claro que eles continuam, né? Vou mostrar para vocês agora uma novidade, que é esta linda carteira, tá? Maravilhosa. Mas quero dizer também que agora tem para os meninos também. E uma carteira para os meninos, maravilhosa também. Tu não vai pedir? Tô só esperando. É tua, então. Olha aí. Essa é tua. Agora eu, Marconi, fomos discriminados. Center Ótica, a nossa, a sua, mas a nossa ótica. Aproveitando 2 anos de parceria, quem ganha é você. Teve gente que ficou de beiço, Magda.
Mas é que ele é o pidão da mesa, né? Ele vinha horas pedindo. Profissional aqui. Ele vinha horas pedindo, mas a próxima a gente dá pra ti. E Magda, esse teu óculos na lateral tá chiquérrimo. Ele tem várias luzes, assim. ele tem tá muito bonito. Ele tem uma coisa bem diferente, bem bacana. Ou seja, não é assim, é um óculos, não. Geralmente é aqui na haste, esse ele traz na lateral. Deu pra mostrar? Não, ninguém deu a menor Eu importância. gosto que esse estilo gatinho ele dá assim. Vira pra mim aqui, ó. Olha bem pra mim aqui. Tá. Ó, que aí a luz, ó. Tá. Isso mesmo. Vitorino, acho que tu tem que usar um estilo gatinho. Um estilo gatinho, vai ficar assim, lindo. Dá uma Não, vai perder a credibilidade. Vai ficar bonito, bem gordinho, estilo gatinho, Não. na linha. Tá, mas então eu vou dizer outra coisa. Para aí, vocês estão fazendo beiço? Presta atenção. Vocês estão fazendo beiço que um ganhou, outro não ganhou? Agora eu vou falar de uma coisa que todos vocês vão sair ganhando. Presta atenção. O Liquida Porto Alegre continua na Sleep Shop. Já sei que a mãe deve falar no Liquida, pois continua na Sleep Shop e com grandes ofertas para você. Eu estive lá no final da semana conversando lá com eles, como eu sempre faço, né? Sempre dou uma conferida, fui levar uma amiga também que queria comprar um colchão e aproveitei e tomei um cafezinho. Pois o Rogério e a Denise confirmaram, garantiram que se depender deles, você terá ótimas noites de sono. Sabe por quê? Porque tem super promoção de saldos e pontas da linha de colchões de marcas como Simmons e King Coil, com preços ainda de Liquida Porto Alegre. Tô falando sério, gente. Um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e trocar de colchão, garantindo assim ótimas noites de sonho. Eu, se fosse você, corria na Sleep Shop. De manhã eu já estava lá, na 24 de outubro, 1363. E, inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês que tem estacionamento próprio. Vá lá, aproveite os últimos dias do Liquida Porto Alegre. O telefone é 3330-1592. Você aproveita o saldão de colchões da Sleep Shop e vai dormir muito tranquilo. E se alguém tiver namorado, convidar alguém para posar, vai fazer sucesso com o colchão. Não vai deixar a pessoa toda torta. Não vai deixar a pessoa com dor na coluna, nada. Vai fazer bem. Brilhou. Carteira nova, colchão novo. Seria uma boa. A rapaziada do Sleep Shop, olha, eu tô na batalha, então. Não, mas aí é fisioterapia já, né? Não, tem solução para problemas de peso. Mas Pior é eu que tô na fase que tem 15 filhos na cama, cachorro, é todo mundo junto, uma maravilha. Tá na hora de trocar o teu colchão, já deve estar pulguento. bem Já grande. deve estar pulguento. Aqui. Vamos lá, Carla. Fazendo justiça, já que eu que trouxe o assunto, quero ler o tweet do presidente Jair Bolsonaro, que disse o seguinte: não houve qualquer negociação em cima dos 30 bilhões, a proposta orçamentária original do governo foi 100% mantida. Com a manutenção dos vetos, está garantida a autonomia orçamentária do Executivo e, por fim, o PL encaminhado hoje preserva a programação original formulada pelo governo. Já que o assunto está na esfera do governo federal, vamos ao teu assunto, né? Vamos ao meu assunto. Mais uma vez, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, volta e meia, ele volta à pauta. Esse seria certamente a manchete do Mário Barcelos, se aqui estivesse Ele é conosco. treteiro, né? Ele é treteiro. ele tá sempre adoro procurando. Tá, vamos lá, vamos ver qual é a O que história. acontece? A revista Veja, que sei que o Gustavo Vitorino já vai criticar a revista Veja e tudo mais, mas ela publicou uma matéria dizendo que a Regina Duarte, né, enquanto assumisse a Secretaria da Cultura, ia modificar a pasta e ia colocar uma equipe técnica. Se ela colocar uma equipe técnica, ela vai ter que colocar para a rua algumas pessoas, alguns nomes. E De QI alto. Exatamente, se sugeriu que esses Quem indica? nomes têm relação com Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho, então, respondeu a tudo isso, como ele gosta, no seu estilo, assim, peculiar, e foi ao Facebook e publicou a seguinte mensagem. Vou ler Ele aos não senhores. deixa, ele não manda dizer, né? Ele Exatamente. faz forte. Pode ser só uma fofoca da Veja e do ANTA. Mas, se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. Ao cogitar do seu nome para o posto, a primeira opinião que o senhor presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha.
Ela, de certo, não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve, e eu estou cobrando em público, uma confirmação ou desmentido deste zum, zum, zum. Depois, a revista Veja voltou a tratar do assunto e colocou: Olavo de Carvalho tenta humilhar Regina Duarte antes da posse. Olavo de Carvalho voltou às redes sociais e diz o seguinte: a versão que a Veja publica da minha nota sobre a Regina Duarte é a coisa de vigarista analfabeto. Em vez de descrever, inventam e interpretam. Isso é o que hoje se vende como jornalismo no Brasil. Estelionato puro. E essa, então, é a confusão. É o bate-boca de sempre. O Olavo de Carvalho sabe como é que a revista vê. Hoje é o seguinte, você falar mal do Bolsonaro garante espaço para você em pelo menos 4 ou 5 grandes veículos nacionais. Mas no caso ele não falava, a revista Veja não falou mal do Bolsonaro, bem pelo contrário, falou que a Regina Duarte, ao montar a sua equipe, ia priorizar nomes e pessoas técnicas que entendessem do assunto, o que nós, pelo menos, né, pedimos que isso acontecesse. Tá, dentro da Secretaria da Cultura, pessoas técnicas. Mas onde é que o Olavo de Carvalho entrou nessa discussão? O Olavo de Carvalho entrou do zum, zum, zum de que as pessoas indicadas pelo Olavo de Carvalho seriam mandadas embora em detrimento das pessoas que a Regina Duarte colocaria dentro da Secretaria. Tá, e o que o Olavo de Carvalho tem que dar pitaco nisso? Mas ele é que ele se acha o presidente. Mas, Carla, ele fica no Tinder, no programa inteiro ali, no seu telefone. O que se tem que dar? É a verdade, que a verdade é isso. Fica onde? Pegou o assunto, fica no Tinder. Ele nem sabe o que é isso. Nem sei o que é isso. Ah, tá bom. O único Tinder que eu conheço é aquele ovinho que tem um negocinho dentro que a gente Kinder Ovo. Pode ser uma coisa que tem um negocinho dentro também que tu tá preocupado. Vamos lá. Vamos. Deu, Macron. Eu fico admirado de se levar em consideração o que diz Olavo de Carvalho ainda. Assim, porque isso aí parece correiozinho de festa junina de colégio. Sabe? Briga de lavadeiras, diz aqui. Pelo amor de Deus. Magda, trocando de assunto, porque também tô de saco cheio do Olavo de Carvalho e tudo mais, mas eu quero falar de coisas boas. Oba, uma dica maravilhosa. Quem disse que acabando o verão a gente não vai mais viajar? Muito pelo contrário. Tem gente que viaja nessa época. Exatamente, a Praia do Rosa é uma delícia na meia estação e no inverno, com certeza. Eu já vou garantir, porque está acontecendo até o dia 8 de março. O Liquida Village. O Liquida Village é aquele descontão que você pode programar com certeza, um feriadão ou qualquer coisa que você vá até a Praia do Rosa, e as diárias são a partir de R$ 135. Isso que tem café da manhã, piscina aquecida, sauna e uma casa com uma estrutura maravilhosa, serviço de quarto. Quando tu volta da praia ou qualquer lugar que tu fores, chega do café da manhã, tá tudo arrumado, cheiroso, é uma maravilha. Tudo na diária? Tudo, querido. 135? A partir daí, né? Depende da casa que tu vai alugar e tudo mais. Mas é uma... Olha, eu recomendo e tenho certeza que vocês não vão pedir o dinheiro de volta. Então é o Liquida Village, é a minha dica de hoje. Não dá pra gente apresentar bem. O programa de lá, Sugestão. Dia Internacional da Mulher está chegando, está nas imediações aí desse período. Quem sabe? Aproveita. Dá um presentão. Dá um presentão. Mas deixa eu só esclarecer. Feriadão não está dentro do desconto. Mas férias de julho, finais de semana, tudo isso aí sim tá valendo. Falando em coisas boas... 2020 tem 8 feriadores. 8. Falamos sobre feriadores. Isso tu quer que eu, praticamente, para mim, me ajoelhar em cima dos grãos de milho, né? Porque para nós não tem feriado. Mas já tem uns anos já que a gente, né? Que eu não sei que cheiro tem um feriadão. Tu não sabe que cheiro nem tem o sábado. Nem o sábado, né? Essa profissão é um pouquinho cruel. Tem que gostar muito. E aí eles falam tem que gostar muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Falando nisso... O médico se programa. Dependendo da especialidade. Consegue, né? Você tem consultório, enfim. Mas há pouco aí estava se falando sobre o Bolsonaro, falando sobre o filho do Bolsonaro, Carlos, enfim. Eu não sei se eu tive a oportunidade, não peguei no começo, mas eu tive a oportunidade de ver um programa de televisão ontem, do qual participou Gustavo Bebiano, o advogado Gustavo Bebiano. Na verdade, o convidado seria o Witzel. E com tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro, o Witzel pediu para não ir, e aí conseguiram o Gustavo Bebiano. Só para lembrar,
o Gustavo foi um dos primeiros ministros nomeados pelo Bolsonaro, e o mais importante, ele foi coordenador da campanha, ele foi uma pessoa que teve uma participação muito, 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 muito importante e mandou ver. Ele está mandando ver, está contando. O Carlos Bolsonaro, para ele, é o que estraga tudo. Esse programa da cultura lá de São Paulo virou um palanque de esquerda, né? Eles queriam o Witzel para falar mal do Bolsonaro, como o Witzel não pôde ir, levaram esse Bibiano, que, claro, tá babando, porque foi posto para fora, porque andou fazendo bobagem. Então, qual é a bobagem que ele fez? O Bebiano foi daqueles primeiros ministros que foi posto para fora, porque teria se metido no negócio lá negócio do PSL, né? O negócio do PSL, aquele negócio do dinheiro do PSL. Entendi. Porque hoje ele é do PSDB, né? E aí saiu, e aquelas confusões e tal. E o Bolsonaro investigou e parece que apareceu alguma coisa, tocou o cara para fora. Aí o cara tá babando de ódio. Claro que tá babando de ódio. E teria o Witzel babando de ódio. E na semana que vem deve ter o Dória, ou deve ter outra coisinha assim. Virou um palanque da esquerda, um palanque de gente que fala mal do Bolsonaro, uma sucursal da Folha. Isso a gente sabe, a gente que trata com isso, tu sabe, mas boa parte da população que assiste não sabe do que se trata. Não sabe, assim, toda essa... Tu vê que agora eu não me lembrava mais por que ele tinha saído também. Agora, se meteu uma confusãozinha, ela misturou. Não, agora que tu falasse, que a gente não consegue lembrar tudo. Tanto é que com um convidado desse, o mínimo que esse programa teria que ter feito, se estivesse fazendo jornalismo, era ter abordado esse caso também. Né? Não só abrir espaço para ele. Não sei porque eu não vi desde o começo. Sim, não posso dizer que sim nem que não, eu não vi desde o início. Mas, Dona Magda, eu queria trazer um ponto off-topic de algo que eu achei muito bacana, achei muito bonito, né? Ninguém vai esquecer nunca, né, o 11 de setembro, né, aquele fatídico dia. E essa semana, no início dessa semana, uma coisa muito legal aconteceu. 13 filhos de bombeiros que perderam a vida naquela ocasião se formaram bombeiros ali na região de Nova York. Então teve uma cerimônia muito bonita, uma cerimônia linda, emocionante, como não poderia deixar de ser, né? 13 desses que eram crianças naquele dia, né, que perderam seus pais ali da forma mais heróica. O americano tem isso, quem já teve a oportunidade de ir lá visitar o memorial, né, ver isso, as homenagens aos bombeiros. E aconteceu, então, 13 dessas crianças, cada um por sua vida, né, acabaram seguindo a carreira de seus pais e agora fazem parte dessa nova turma que prestam aí, seguiram o chamado, né, de prestar o seu serviço aí à comunidade. Isso dessa notícia, uma notícia triste. 2 bombeiros perderam a vida hoje. Tá no Rio de Janeiro. Nos deslizamentos. Foi no Rio ou São Paulo? São Paulo? Acho que foi São Paulo. Acho que foi São Paulo. São Paulo. 2 bombeiros perderam a vida nos deslizamentos. Agora, vocês já perceberam? Todo ano, na mesma época, morro desmoronando no Rio, morro desmoronando em São Paulo, enchente no Rio, enchente de São Paulo, coisa e tal. Muitas vezes um mês. Aí eu recebi uma frase hoje muito legal do Políbio Braga, o jornalista Políbio Braga. A frase dele dizia o seguinte: a culpa do que acontece no Rio de Janeiro é dos cariocas, pela porcaria que depositam na urna. Foi o que o Witzel disse ontem, aí levou... O Crivella, perdão, aí levou um barro na cabeça. Ele deu uma distorcida, né? Eles as pessoas jogam porcaria na rua e hoje o Políbio mandou essa, eles jogam porcaria na urna. Na urna. E aí dá no que dá. Mas, assim, fazendo um advogado diabo, por mais que eu ache que ele foi extremamente equivocado na declaração dele, tem também a parcela de culpa. Não, ele tá certo. Ele tem toda a razão. Ele foi infeliz, ele pediu desculpas e tal, mas... Ele acertou no conteúdo, mas errou. Não, infraestrutura. Não, ele não errou, era o que ele queria dizer. As pessoas são porcas e largam lixo na rua. E não é lá, gente, é em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar no Brasil. Qualquer chuvarada que dá, menos gramado. Dá uma olhada aqui no arroio de dilúvio ali pra ver o que menos gramado, tem sofá, né? Vocês sabem que volta e meia as discussões, assim, a gente fala sobre isso, né? Volta pra autorresponsabilidade tanto quanto aos votos,
quanto às ações que a gente toma no dia a dia na nossa comunidade que levam a essas situações. Eu fico pensando se a gente várias vezes fica discutindo sobre a rebimboca da parafuseta, mas cadê? E as pessoas se manifestando, mas cadê as ações de cada um? Sabe, cadê as ações de cada cidadão para fazer o mundo ser melhor? Mas tem um aspecto só para colocar na discussão, é o seguinte: mais da metade da nossa população não tem saneamento básico. Não tem saneamento básico porque os governos nunca têm dinheiro suficiente para investir em saneamento básico. Que agora a gente vai ouvir falar muito desse projeto que vai, finalmente, o governo Bolsonaro vai implementar. Que isso é algo fundamental para propiciar que as pessoas possam ter uma vida minimamente digna e aí não acontecer esse tipo de coisa. Eu achei que o prefeito Crivella foi de um mau gosto absurdo com a população do Rio de Janeiro, porque ele simplesmente coloca como se fosse a população a responsável por aquilo que aconteceu. Mas, na minha opinião, é a grande responsável. Eu também acho. É que ele não precisa nem os caras vão morar em encosta. Eles vão morar em encosta. Desmata a encosta. Carla, tem certo morro lá que tu vê. Magda, dá tragédia, o morro desce todo. Morreu trocentos. Parece um filme. Aí tu espera 30 dias. Tá tudo igual. Começa as estaquinhas de novo lá, no mesmo lugar. Aí ano que vem desaba, morre mais 30. Aí tá, dali 30 dias que tá ficando cada vez pior. Eu até comentei no Ele claramente errou o timing. Mas aí, pegando aqui o que disse a Ali, eu várias vezes eu já parei para pensar nisso também, e eu enxergo que desde que começou a morte do indivíduo em função dessa histeria do coletivo. Então, isso me incomoda muito, assim, você não é mais... Por exemplo, um policial erra, a polícia militar errou. Um advogado, porque a OAB, porque um médico erra numa cirurgia, porque os médicos, os menores, as mulheres, os machistas, sabe? Você não... Um homem comete um crime contra uma mulher, os homens, o machismo dos... Então, assim, quando você vai matando o indivíduo, e aí você não se responsabiliza mais por nada, sabe? Nasce essa loucura do coletivo, o que é prejudicial, porque principalmente no respeito à minoria, que para mim a menor delas é o indivíduo, é ela que deve ser a mais respeitada, e principalmente por isentar a culpa. Eu faço parte de um grande grupo, e aí entra o efeito manada, que a psicologia trabalha muito bem. Eu acho que a gente alimentou muito isso, quando foi matando o indivíduo em detrimento do coletivo. Hoje ninguém assume mais culpa. Ninguém assume mais culpa de absolutamente nada. Sim, o julgamento fica fácil, também, né? Fica fácil você jogar no pacote. Apontando os dedos, muitas vezes. Ninguém, assim, foi de uma insensibilidade enorme, mas eu acho que falta isso de autorresponsabilidade. É que naquela região, ela é linda justamente porque tem montanhas com o mar. É especial porque tem justamente essa questão da própria... o clima do ambiente. Então, dizer para aquelas pessoas tão pobres, num ambiente de tanto desemprego, de tanta roubalheira que o governo fez, tantos governadores presos, e chegar e dizer, olha, população, vocês é que estão errados, é que eles não têm para onde ir, né? A verdade é essa. E o Crivella assinou agora à tarde um documento que vai dar uma encrenca. A prefeitura vai começar a demolir os prédios construídos pelas milícias. E tem gente que não vai sair dentro de casa. O prefeito diz que vai tirar na marra. E aí, semana que vem, eles começam a construir de novo. Foi que nem lá em Muzema. Tá tudo erguido de novo. Lá onde deu a tragédia, caiu os prédios, já ergueram de novo. É lógico. Vai cair tudo outra vez. E não faz o quê? Faz 2 anos? Quem é que vai dizer pro miliciano, para de construir aí? O que o miliciano faz? Atira. Não lembra do Tropa de Elite? Por que não contrata os milicianos para fazer as pontes? Porque eles vão ganhar pouco. Porque eles vão... a história... Acabar com as obras. A história do túnel aqui no Presídio Central em Porto Alegre, que foi a coisa mais rápida que foi feita nessa cidade, foi feito pelos presidiários, que queriam fugir, só que a polícia descobriu. Quanto ganha um miliciano trabalhando de forma oficial e quanto ele ganha no paralelo? Tu acha que ele vai largar? Não vai. Tu acha que ele vai largar? Primeiro, quem bota medo é ele. Ele vai largar? Quem recebe o maior valor, o grosso do dinheiro é ele. Ele vai largar? Lógico que não. Olha, só se puder superfaturar a obra. Loucura, né, gente? Eu acho que só assim ele vai ganhar mais. E ainda assim ganha menos do que ele ganha numa semana de atuação na Quer saber a definição de bizarro? Eu sei.
Dorival, não, estou perguntando para os telespectadores que chamaste. Definição de bizarro. Bizarro, adjetivo, que se destaca pela boa aparência ou expressão pessoal, bem apessoado. Que tem bom porte ou boa postura corporal, garboso. 3, elegante nos gestos e nos trajes. 4, primoroso no comportamento, gentil. 5, dotado de magnanimidade, nobre, generoso, liberal. 6, votado de valentia, brioso. 7, que demonstra insolência, arrogante. Daí Dorival, que se comunicou através do Facebook, quem colocou a definição disso. Resumindo, uma pessoa que não existe. Sim, bizarro. Até porque eu acho que é uma... Mas não é bizarro. Não é bizarro, a gente usa exatamente no pelo sentido contrário. Eu não sou bem certo da cabeça, já não tem. Então, assim, eu cresci muito da minha vida como filho único, eu adorava crescer lendo dicionário. Então, eu peguei um monte dessas coisas de cultura inútil pra caramba. Assim, mas não é inútil. A Violetinha então, eu já ganhei. É que é bizarro que o bizarro seja exatamente. Seja uma coisa tão boa. Exatamente. A Violeta ganha porque ela vê. Em mesa de bar, vocês não sabem que eu já ganhei de cerveja apostando sobre esse significado. É boa dica. Porque a maioria vem, né? Porque praticamente tu és uma tarefa de gincana. Descubra que vale 200 mil pontos se você trouxer uma pessoa aqui que conhece todo o dicionário. Não, todos. Não, mas tá. Uma ousadia. Mas... A palavra por exemplo, tem 36 significados. Por? Não sabia. Exatamente. E essa do bizarro, chega uma hora ali que tu faz uma aposta na mesa do bar, que o cara já tomou umas duas. Na hora de chamar os universitários, chama o Margoni. Tu tá errado. Pergunta aos universitários. Esse é o grande problema. Eu tenho sobrinhos primos que moram nos Estados Unidos e que nasceram lá e não falam português. E os meus primos, eles dizem, olha, é difícil explicar para eles, o português é muito complicado. Como é que eu vou explicar para um gringo que, pois não, é sim. E pois sim é não. E pois sim é não. Não, eu tive um colega na faculdade que era da Índia, ele fazia intercâmbio aqui e ele tinha feito o mundo todo e deixou o Brasil e os países de língua portuguesa por último por causa disso. Ele tinha muita dificuldade com 3 palavras: paletó, palito e pálido. Porque para ele era tudo a mesma pronúncia. Ele não conseguia dizer, era tudo pálido. Então ele não sabia quando tinha que usar paletó, palito, pálido, porque para ele era tudo o mesmo negócio. Ele foi embora daqui e desistiu de aprender português. Posso complementar a história do bizarro? Provavelmente porque eu acho que o bizarro a gente aportuguesou do inglês. Porque no inglês ele tem ele significa, na verdade, muito estranho, não usual. Isso que é o... Então a gente pegou a definição em inglês. E nunca olhamos em português o que significava. Tá vendo aí? Porque é bizarro. A gente... Mas em outras línguas vai saber se não sabe do português. Só esse doente aqui que conhece metade do dicionário. Saber de onde veio esse troço, eu não sei o que é o troço, vou saber de onde veio. Não, porque o dicionário tem muito disso, né? Tu pega uma palavra, aí tu vai ver o significado lá, aí é o ato ou o efeito de tal coisa. Aí tu vai pra outra coisa, sinônimo de tal coisa. Aí tu fica... daí tu fica pipocando. Pra quem é meio doentinho, assim, é divertidinho. Tu tá aprendendo com a Roberta a ser o Louro José do... O Chicão ficou revoltado com a palavra troço. Sim, mas ele disse troço e me parou. Que é uma conjunção conjuntiva. Eles estão discutindo, Magda. Eu sei o que eles estão discutindo, que eu ouço. Um conjunto... Que não tem nada a ver com o que o outro está dizendo. Não, mas é uma explicação para o coleguinha. Eu me faço uns 2 minutos e meio que eu não entendo o que está acontecendo. Não, eu entendo, mas imagina a minha cabeça. Faz uns 3 minutos e meio que eu não entendo exatamente. Pois é, imagina a minha cabeça, que estou aqui no meio deles e tomei uns Então, porros deixa eu agora do explicar o que coleguinha. aconteceu no Uruguai, Magda. Que é? O presidente Bolsonaro lá No Uruguai. sufocou, literalmente sufocou a estrela que era o presidente eleito do Uruguai e que estava sendo empossado. Bolsonaro foi paparicado pela imprensa uruguaia. O novo presidente do Uruguai o saudou como um grande amigo. E, mais interessante ainda, o Bolsonaro fugiu às regras de segurança, atravessou a rua, Chicão, foi conversar com os uruguaios, conversou na praça com os uruguaios, pegou a bandeira do Uruguai, acenou com a bandeira do Uruguai. Enfim, o Bolsonaro fez o maior sucesso no Uruguai. Não quis tocar no assunto manifestações do dia 15, mas certamente isso foi mais um combustível para provar que ele é popular na América. E, ao mesmo tempo,
o Lula na França, com a Dilma ao lado, quis bancar o engraçadinho e chamou o Moro de mentiroso. Foi vaiado. Aonde? Na França. Ah, sim. Ele recebeu uma homenagem lá, um título. Ele ganhou, né? Depois vocês não sabem por que aquele troço lá está se acabando. A França E o adora Haddad junto. a França adora um revolucionáriozinho barbudo. A França adora essa. Por isso que tá virando aquele negócio lá, né? Impressionante. Tá virando uma bagunça. Eu me divirto, eu pego minha cadeira, abro minha latinha, Pois assisto até pegar deixa eu fogo. perguntar para A vocês. Dilma é pra matar, No programa esse nome, vou te programa de contar. segunda-feira. Todo mundo lá com o nosso dinheiro passeando. No programa de segunda-feira, o Dilon Camilo queria que a gente falasse sobre uma agressão que a Gleisi Hoffmann e a filha tiveram na França. Eu não sabia o que Não foi era. na França, foi num resort no Rio de Janeiro, eles foram xingados e ela Mas foi ele embora. botou na França. Ela foi xingada e foi embora. Aquilo Que ela tá namorando o carinha aqui. É, A já filha tá rolando dela, papo que a era o coisa líder ia dela. terminar, mas a filha da Gleisi comprou a briga, que aí eu até entendo, obviamente, tá vendo a mãe dela ali na Defendendo a mãe. Ah, não, tá aqui, ó. Temos que condenar, independente de esquerda ou de direita, a agressão sofrida pela deputada Gleisi Hoffmann e sua filha, de 14 anos, na saída de um hotel. Aí eu Quem que associei condenou com... isso? Quem que condenou? Dilon Camilo. O Dilon Camilo. Não viu o Dilon Camilo falar a mesma coisa quando o ministro Weintraub foi hostilizado na Foi quando o Bahia? Zé Dirceu deu uma cuspida na cara da mulher dentro do restaurante lá, quando ninguém o Zé falou de nada. Abreu. Zé de Abreu. O que eu falei? Zé Dirceu. Não, mas É tudo igual. É uma associação do Zé aí. Abreu e Dirceu é fácil. Zé Ninguém. Eu errei o Zé Zé. Mané. É que pra mim os dois meio que Tudo é se Zé. equivalem, assim, em termos de naipe. Mas outra, e assim, agressão, que agressão? Qual foi a agressão? Se eles trocaram Eu não sei xingado, porque foi eu não xingado. sabia o que era. Porque Chamado eles de trocaram comunista, xingamentos, tá gastando meu assim. dinheiro, não sei o quê. Assim, ó, é que a vigilância do povo brasileiro aumentou muito. Dia desses fotografaram os caras com o bonezinho do MST tomando champanhe num restaurante chiquérrimo em São Paulo. Mas também é uma Quem? tigrada, né? Vão pra dentro do restaurante com o boné Mas do escuta, MST. querido, vamos aqui. uma tigrada. Os caras fotografaram, botaram na internet. Olha aqui, ó, MST. Isso aqui. Olha aqui, ó. Aqui em Porto Alegre, Achando que é parecido. no mercado público, naquele restaurante que tem. Gambritos? Não, é para não dizer nome, né? não Senão pode. eu diria, Não, lá pode em tal Gambritos. lugar, né? Tá, Mas não é. não é o Gambritos. Mas não é nesse, não é nesse. A descrição dele. Tem, não. Cara, muito... Trator CBT Lombo abaixo. Tem fotos maravilhosas do MST, de integrantes do MST com algumas personalidades, com alguns políticos, tomando espumante, enquanto os outros se gritavam na rua, levantavam a bandeira, tinha gente Com a almoçando, camisetinha, com o bonezinho. tudo. Mas é gostoso de Sem ver. terra, bem legal. Mas é gostoso de ver como eles estão no sapatinho, né? Eles estão verdade. sumiram da... Não teve uma invasão Não de teve terra do uma, governo porque Bolsonaro. sabem que agora é o... Agora o tiro negócio pra tudo vai... que é lado. Agora vamos avisar ficar preto. pra rapaziada, quando forem, pelo amor de Deus, bonezinho da MST no restaurante, tomando espumante, toma um banho, arruma, faz aquela, né, aquela... Vai dormir também, pode ser. Tomar banho, vai dormir. Por favor. Porque terminou o nosso programa de hoje por aqui. Voltamos nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com mais atrações, com novidades. Que só aqui no Atualidades Pampa você tem. Beijo, durmam bem.